Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Rebeca Gompertz, eu sou repórter da publicação Argos Brasil Gas Markets, e no episódio de hoje eu converso com Diogo Martins Teixeira, sócio no escritório de advocacia Machado Meyer e especialista em tributação. Hoje falaremos sobre um assunto crucial para os mercados de commodities no Brasil, a reforma tributária. Bem-vindo, Diogo! Oi, Rebeca. Um prazer estar contigo, com a Argos, e um prazer falar sobre esse assunto aqui tão fervilhante, tão recente, que está em todos os jornais e que vai afetar bastante não só o mercado de gás natural, óleo, mas também todo o combustível e todo o mercado brasileiro. Crucial a gente conversar sobre isso mesmo, Diogo. No momento que a gente está gravando, o texto base do projeto de lei complementar 68, que regulamenta parte da reforma tributária, foi recém-aprovado na Câmara e está aguardando agora a votação no Senado. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre como está o texto para alguns setores que a gente acompanha aqui na Argos. A gente sabe que um dos assuntos mais espinhosos na reforma é a criação do imposto seletivo, que desincentiva atividades socialmente reprováveis, entre aspas. Pode explicar um pouco para a gente como ele vai incidir nos setores de petróleo, gás e mineração? Claro, Rebeca, um prazer. Bom, no contexto da reforma, além de consolidar uma série de tributos que existem hoje no que se chama de IVA dual, né, o Imposto sobre o Valor Agregado Dual, que é o IBS e a CBS, também há a criação do imposto seletivo, que ele será um tributo federal, que ele pode incidir sobre bens e serviços que causem prejuízo à saúde humana ou ao meio ambiente. Então, o imposto seletivo ele tem até um apelido que a mídia usa bastante, como imposto do pecado, porque ele é um tributo que ele visa, em princípio, mais do que arrecadar tributo, arrecadar recursos, mas ele visa coibir condutas que possam vir a gerar prejuízos, enfim, à saúde ou ao meio ambiente. Então, quando se pensa em imposto seletivo, já se pensa automaticamente em bebidas alcoólicas, tabaco, esses tipos de bens que são muito clássicos, né, muito naturais de se demonstrar um dano à saúde. Agora, quando a emenda constitucional 132 estava tramitando no Congresso, mais precisamente no Senado Federal, foi incluído no texto da emenda constitucional, né, hoje é emenda constitucional, mas na época era uma proposta, a possibilidade de tributar os bens minerais do imposto seletivo. Isso foi uma surpresa para o mercado, algo que não faz muito sentido, né? Na verdade não faz nenhum sentido. E aí a ideia, de acordo com a justificativa apresentada pelo senador Eduardo Braga no Senado, foi de que a atividade de mineração ou de produção, exploração de petróleo e gás geram danos ambientais. E por gerar danos ambientais, deveria estar embutido ali, incidente no imposto seletivo, e inovou mais ainda, né? Não só incluiu os bens minerais na hipótese de incidência do imposto seletivo, como também indicou a possibilidade da sua incidência na exportação, enquanto que a regra geral do imposto seletivo desonera esse tributo na exportação, mesmo dos bens do pecado, mesmo dos produtos do pecado não incidem na exportação, mas foi criada uma regra específica para petróleo, gás e minérios, incidindo também na exportação, que também é bastante questionável. Então, o que se tem hoje é que a emenda constitucional previu a possibilidade de incidir, previu uma alíquota máxima de 1% nessas atividades, e estamos agora no processo de regulamentação da emenda constitucional, mais precisamente aqui o projeto de lei complementar 68, e teve bastante discussão no Congresso sobre, de fato, a incidência do imposto seletivo sobre essas atividades, porque são atividades que hoje já sofrem uma carga tributária bastante significativa, são mais tributados do que outros bens em geral, quando se pensa no contexto, no conjunto de tributos. Essa atividade, essa característica de extração, de exploração, ela já é capturada por outras participações governamentais, como royalties, participações especiais. Então, a imposição do imposto seletivo aqui é uma redundância, bem da verdade, e que traz bastante risco na própria capacidade, ali, na própria viabilidade econômica desses projetos. E quando se pensa que o imposto seletivo, por acepção, ele buscaria coibir condutas, é algo que é totalmente incompatível com petróleo, gás e minérios, porque não tem como você coibir o consumo de bens essenciais, como o
o petróleo, o gás e os minérios, e sendo bens de produção, né, ou seja, bens que eles são utilizados no processo produtivo de tantos outros bens e serviços necessários, imprescindíveis à sociedade, a incidência do imposto seletivo, no final das contas, acaba onerando absolutamente todas as indústrias, todos os bens, todos os serviços, dado que a característica do imposto seletivo é de incidir uma única vez e nunca ser recuperável na cadeia por nenhum agente. Então, o imposto seletivo para o petróleo, gás e para a mineração é algo que, numa perspectiva econômica, jurídica, política, estratégica, não faz sentido. Tivemos aqui algum avanço na votação do projeto de lei complementar 68, ao se reduzir a alíquota máxima de 1% para 0,25, mas ainda assim não é algo que deveria existir. Tá? Eu acho que, em linhas gerais, essas são as principais características do imposto seletivo. Foi introduzido, desde a primeira versão do projeto de lei complementar 68, a possibilidade da redução a zero do imposto seletivo nas operações com gás natural, quando é destinado para utilização como insumo em processo industrial. Mas, no final das contas, essa disposição ela acaba não aliviando muito bem, porque dá a entender pela redação posta que deveria ser uma operação direta entre o extrator e a indústria. E isso é incompatível com a cadeia de valor do gás natural, onde, como regra, o gás ele é produzido, ele precisa ser processado, se espera que o mercado de gás natural tenha comercializadores para ter mais liquidez, mais volume. Então, a hipótese ali de neutralização do efeito do imposto seletivo acaba sendo algo que na prática não é muito coerente com a indústria de gás natural aqui no Brasil. Diogo, a gente tem acompanhado de perto a preocupação dos participantes de mercado com os efeitos do imposto seletivo, justamente por tudo isso que você citou. Existe um medo muito grande de que isso onere esses setores e acabe acarretando em custos mais altos para os consumidores. Especificamente no setor de gás natural, alguns participantes se preocupam também com o impacto do imposto seletivo no biometano, que é uma alternativa verde ao gás fóssil. Existe a possibilidade de que o imposto seletivo incida indiretamente no biometano, já que eles compartilham infraestrutura e tecnologia em vários pontos da cadeia? Olha, Rebeca, eu pessoalmente eu não vejo muito espaço para incidir imposto seletivo no biometano. Tá? Uma, porque não é propriamente um bem mineral, né? É orgânico. Então, estaria já naturalmente fora do âmbito de incidência, seja por essa característica, seja por um aspecto mais amplo mesmo, né? Por ser um biocombustível, enfim. É justamente o contrário, né? O biometano ele tem que ser incentivado. Como o gás seletivo ele acaba incidindo uma única vez na cadeia, né? Por isso que se chama que ele é um produto, um regime monofásico. Como ele incide uma única vez na cadeia e no começo da cadeia, eu entendo que eventual compartilhamento com esses pontos de aproximação do biometano com a indústria do gás, eventualmente o uso de algumas infraestruturas, como transporte, eventualmente não deveriam gerar impacto ou resíduos para o biometano em si, né? Porque o transporte de gás, por exemplo, não está sujeito ao imposto seletivo, a distribuição também não. O imposto seletivo ele incide no comecinho da cadeia, ali na primeira comercialização, na importação, quando é GNL. Então, eu não vejo um impacto direto ao biometano, ainda bem, né? Porque aí seria, acho que, o cúmulo do absurdo. Já é absurdo ter o imposto seletivo no gás natural, tendo biometano seria ainda mais estranho. Falando agora sobre o setor de combustíveis, você citou a questão da monofasia. O setor de combustíveis foi um pouco uma cobaia para a reforma tributária, né? Com a instauração da monofasia tributária, a harmonização do ICMS sobre o diesel, biodiesel e gasolina. Qual que é o balanço desse teste para você, considerando os 2 anos que se passaram e também alguns tropeços que aconteceram, como o regime especial dado pelo estado do Amapá para a importação de combustíveis no início desse ano? Olha, aqui eu acho que tem 2 pontos que a gente tem que falar, tá, Rebeca? Quando a gente pensa aqui no diesel, biodiesel, gasolina, o etanol anidro, que já estão no monofásico, né, do ICMS, no final das contas, eu acho que a avaliação geral, ela foi mais positiva do que negativa, especialmente na perspectiva de redução às fraudes, eventual simplificação no sistema. O modelo anterior de substituição tributária ele era muito complicado, especialmente quando se tinham sucessivas operações interestaduais, geravam alguns
resíduos, algumas coisas que não faziam muito sentido. Eram ineficiências tributárias naturais do regime. No monofásico do ICMS, boa parte desses problemas parece que acabaram sendo resolvidos, mas surgiram outros, né? Não dá para falar que também foi algo perfeito. Eu acho que o principal ponto negativo que o monofásico atual do ICMS trouxe, que está judicializado e aguarda-se uma decisão, diz respeito à limitação do direito de crédito, né, pelos agentes, porque o convênio 15 e o convênio 199, eles estabeleceram uma regra totalmente inconstitucional, na minha avaliação, de que o sujeito passivo ali que tem que recolher o ICMS monofásico, ele não pode apurar crédito de absolutamente nada, né? Então, gera uma acumulatividade, é totalmente contrário aos princípios do ICMS. Então, eu vejo que nessa perspectiva de ter sido uma cobaia, eu acho que tiveram acertos e erros, tá? E hoje, esse monofásico está limitado a alguns combustíveis. Basicamente, diesel, biodiesel, gasolina e etanol anidro, e o gás liquefeito de petróleo, gás liquefeito derivado de gás natural. No projeto de lei complementar 68, que regulamenta a reforma, se deu uma turbinada nesse modelo monofásico, porque não só compreenderam esses mesmos produtos que já estão sujeitos, como também incluíram o gás natural, na verdade o gás natural processado, o biometano, querosene de aviação, enfim, até o etanol hidratado, que tem uma certa polêmica sobre o etanol hidratado estar na monofasia ou não. Então, o projeto de lei complementar 68, ele ampliou a possibilidade do monofásico, algo que, enfim, acho que nem todo mundo da indústria concorda, existem vozes dissonantes, e tem argumentos bons para ambos os lados, tanto para estar quanto para não estar, mas pelo menos corrigiu um dos principais problemas que existem hoje no monofásico do ICMS, que é essa limitação do crédito. Me parece aqui que o texto aprovado pela Câmara, mesmo o texto que já havia sido proposto pelo Poder Executivo, e isso já dá para interpretar um pouco pela emenda constitucional, é um texto que me parece que ele já assegura ao produtor, à refinaria, que vai pagar a CBS e IBS monofásico, o direito de consumir os créditos dos insumos para a produção da gasolina, do diesel, etc. Então, eu acho que isso foi um lado bem positivo, resolver isso, mas ainda tinham alguns pontos ali que poderiam ser melhorados, né? Exemplo, existe um problema grande no biodiesel, no setor do biodiesel, com essa monofasia nova. A monofasia atual do ICMS, ela tem um mecanismo que viabiliza com que as usinas produtoras do biodiesel possam utilizar os incentivos fiscais que já haviam sido concedidos a ela de ICMS, que são basilares para manter o negócio funcionando e o economics dos projetos corretos, né, tal como tinham sido projetados. O projeto de lei complementar 68, ele tirou totalmente a sujeição passiva, ou seja, a obrigação de pagar o imposto dessas usinas produtoras de biodiesel, e ao fazer isso, inviabiliza totalmente que essas usinas usem o benefício fiscal delas. E isso faz com que a lógica econômica que norteou e que sustentou os investimentos nesses projetos, ela acaba sendo prejudicada. Até teve um movimento da Biov tentando ali esclarecer isso, demonstrar esse efeito, mas não foi acolhido aqui nessa primeira etapa na Câmara. Espera-se que o assunto também seja levado para discussão no Senado. Então, tudo isso para te dizer, existirão novos capítulos, novas discussões sobre essa monofasia à luz do projeto de lei complementar 68, dado que incluiu vários outros combustíveis que não estão hoje, então o benchmark ele não serve perfeitamente. E na minha opinião particular aqui, a própria redação posta no projeto de lei complementar, ela não está muito clara sobre como vai funcionar para alguns combustíveis. Por exemplo, o gás natural. Tem a referência que o que está o que está sujeito ao regime monofásico é o gás natural processado. Mas e se eu tenho um campo onshore que o gás natural ele não precisa passar pelo processamento? Que ele já é especificado pela sua natureza e existem campos onshore cujo gás natural ele não precisa de processamento. E aí, ele está dentro desse regime? Se ele estiver fora, como é que vai ficar a competitividade, porque vai ter uma diferença tributária entre um e outro? Quando se pensa num gás natural que está em outro estado, ali, liquefeito, comprimido, e ele passa por esses processos no meio da cadeia, vai reiniciar o processo de monofasia ou não?
ou vai recolher no começo? Quando é uma importação de GNL, vai pagar no desembaraço, não vai pagar na saída? Então, existem alguns pontos aqui que, quando se tenta tangibilizar e aplicar na prática, surgem dúvidas, né? E deveria ser aperfeiçoado aqui esse texto para trazer mais clareza e uniformidade a esse regime. Falando de pontos que ainda não estão claros, Diogo, eu queria te perguntar também um pouco sobre CBIOS. A Associação Brasileira da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a UNICA, expressou preocupação de que os CBIOS possam ser submetidos à oneração padrão do Imposto de Valor Agregado, o IVA, se não for mantida a regra de desoneração de hoje. No texto que foi aprovado na Câmara, o que a gente tem de fato sobre a tributação dos CBIOS e o que está pendente para discussões futuras? Olha, Rebeca, o texto aqui do projeto de lei complementar acabou meio que passando batido, até onde vi aqui, pensando aqui no projeto original, a aprovação na Câmara foi ontem à noite aqui, considerando que a gente está gravando em 11 de julho, nem tem o texto final totalmente consolidado, mas pelo que se vê aqui, pelo que eu acompanhei do debate, simplesmente não houve uma tratativa específica sobre o CBIO, que era o que a Única não gostaria, que de fato vai aumentar o custo do CBIO, de modo que a carga tributária aplicável ao CBIO vai ser a mesma que se aplica para qualquer outro produto, né? Inclusive produtos que não são verdes, produtos fósseis, produtos que não deveriam ser propriamente incentivados, né? Então, o que se tem é que, pelo texto aprovado na Câmara, vai estar sujeito à carga tributária regular, como se fosse um bem, serviço ou direito qualquer, sem qualquer tipo de redução. A ideia do governo era que a carga tributária total, considerando CBS e IBS, ficasse ali por volta de 26,5%, mas já há declarações de que esse percentual deve aumentar por conta de alguns itens que entraram ali na hipótese de redução. Tá? Então, o que se tem é que hoje o CBIO vai ter um aumento de carga tributária significativo, e esse assunto ele deve ser discutido no Senado, até para dar um tratamento mais apropriado. A forma pela qual a emenda constitucional 132, né, foi a emenda que aprovou a reforma tributária, desenhou o sistema, a emenda não deixa tanto espaço. Já tem um aspecto aqui importante para se levar em consideração, sob uma perspectiva exclusivamente jurídica. Tudo que se discute aqui na lei complementar hoje, no projeto de lei complementar, ela tem que conversar e se submeter às regras gerais postas na emenda constitucional. Então, o espaço ele não é muito grande, mas é possível pensar em mecanismos ou até em outros instrumentos financeiros com vistas a fomentar e reduzir um pouco esse custo que de fato vai elevar nas transações envolvendo CBIOS, que também é um contrassenso. Um outro pedido que a Única tinha se manifestado a favor era o estabelecimento de um teto de 30% para a diferença de alíquota entre o etanol hidratado e a gasolina comum. Esse pleito foi atendido, Diogo? Não, Rebeca, não foi atendido. Era uma alteração proposta no artigo 170 do projeto de lei complementar. O artigo 170 ele já prevê uma diferenciação aos biocombustíveis, ao etanol anidro, mas não foi alterada a redação, permanece atual, que tem que ser feita uma conta super complicada para entender quais são os efeitos tributários diretos e indiretos entre os fósseis, os biocombustíveis, para estabelecer uma paridade, uma diferenciação entre eles, mas que respeite mais ou menos uma ordem, uma lógica. A ideia da Única ali, a proposta apresentada, era de já fixar um teto, né? Isso poderia ser interessante até para dar mais previsibilidade sobre qual seria essa diferenciação. Essa diferenciação, na verdade, não é nem nova, tá? Ela veio no texto da emenda constitucional 132, que é a da reforma tributária, mas ela já tinha sido concebida originalmente na emenda constitucional 123, em 2022. Já se tinha uma ideia ali de fato, distinguir o biocombustível, e aí, obviamente, o etanol hidratado, dos fósseis equivalentes. Mas esse pleito da Única não foi atendido na Câmara. Certamente ele vai ser objeto de novo debate no Senado. Vamos ver como isso será conduzido lá.
E agora, olhando para o futuro, Diogo, o texto está indo para votação no Senado e a gente sabe que ele pode passar por novas mudanças por lá. Como que você avalia que vai ser essa nova rodada? Ainda é possível que a gente veja mudanças significativas nos assuntos que a gente conversou sobre hoje? Olha, eu acho que sim, tá, Rebeca? Eu acho que vai ter mudança no Senado, sim. Obviamente, a gente espera que mudanças que sejam racionais e coerentes para dar os incentivos corretos para o investidor. Por exemplo, o ideal seria zerar o imposto seletivo. Acho que já foi uma vitória, uma redução ali de 1% para 0,25%, mas ainda assim é algo que não faz nenhum sentido tributar a exportação, não faz nenhum sentido tributar o óleo, o gás e os minérios. Então, eu imagino que essa discussão ainda avançará no Senado, lembrando que foi o Senado que tinha trazido a imposição do imposto seletivo sobre esses bens, então pode ter uma discussão bastante relevante lá sobre isso. Como eu mencionei, me parece que seria apropriado aperfeiçoar um pouco essa linguagem do regime monofásico para alguns combustíveis, especialmente o gás natural, porque realmente está uma previsão um pouco estranha ali, que vai trazer dúvidas sobre a sua aplicação, sobre o âmbito de incidência, sobre o impacto, trazendo eventualmente até efeitos tributários distintos para o gás natural, a depender da sua forma ali de seu estado físico, se liquefeito, se comprimido, se gasoso no gasoduto de transporte. Ali eu acho que precisava ter um aperfeiçoamento. Até voltando um pouquinho no ponto ali do seletivo, a redução a zero do gás natural para consumo industrial, aquilo devia ser melhorado, né? Ou pelo menos prever cadeia, porque a ideia é que o gás natural é uma indústria de rede, né? Não é algo curto, assim, que o extrator vende para o consumidor final, vende para uma indústria. Não é, a indústria do gás natural não é assim. Então, aparentemente, quem escreveu aquele texto não conhece muito bem como é a dinâmica, né, dos agentes da cadeia, como cada um se relaciona e como cada um tem a sua importância. Então, acho que, voltando aqui rapidinho no seletivo, faria esse parênteses também. E eu vejo, ainda no monofásico, espaço para aperfeiçoamento com relação ao biodiesel, que eu comentei antes. Eu acho que seria necessário copiar um pouquinho o que foi feito para o monofásico do ICMS, para que se viabilize, enfim, que os regimes sejam respeitados, mantidos. Lembrando, isso daqui está falando de biodiesel, né, de biocombustível. Então, é algo que tem que ser, inclusive, incentivado. E existem outros pontos, não menos irrelevantes, pelo contrário, muito relevantes. Tem um aspecto que eu sinto que não está tendo a discussão profunda e necessária que deveria ter, que diz respeito à simplificação das obrigações acessórias, notadamente no setor do gás natural, né? Quem milita, quem conhece, quem trabalha no setor de gás natural, especialmente para fins tributários, vê a confusão que é, aquela loucura. Nota fiscal, quem opera o ajuste CINEF 3 de 2018 do transporte, o ajuste CINEF 1 de 21 do processamento, fica maluco com aqueles tempos e movimentos de documento fiscal, nota fiscal sem destaque do imposto, com valor simbólico de 1 centavo, e aí sistema de informação, e até hoje o sistema de informação não foi colocado de pé, planilha de Excel, um dependendo da informação do outro, dados cruzados nas notas, então tem que ter uma cadência. Se uma nota está errada, todas as outras estão erradas. Hoje, quem trabalha com gás natural, as empresas, elas são heroínas, porque é impossível, é muito disfuncional o modelo de obrigações acessórias e precisava ter uma simplificação com relação a isso. E parte dessa simplificação e parte da própria base para o desenvolvimento da indústria do gás natural, da constituição efetiva de um hub virtual de negociação, do ponto virtual de negociação, é ter a verdadeira desvinculação do transporte, das capacidades de entrada e de saída, né? Quando a nova lei do gás ela trouxe ali um modelo de entradas e saídas, que é um modelo que faz todo sentido, que pode trazer liquidez ali, aumentar a eficiência, a capacidade de transporte, permitindo contratações independentes da entrada e da saída. Para fins regulatórios, aquilo funciona, os contratos refletem isso, mas para fins tributários, a legislação tributária não permite. A legislação tributária ela continua com um conceito muito
a de hoje, né, o ajuste NF 3 de 2018. A legislação tributária ela ainda fica tentando vincular onde começou e onde terminou o transporte, ainda que as contratações sejam independentes. Essa obrigação de vincular os dois pontos faz com que a indústria não se desenvolva, o mercado não se desenvolva. Uma comercializadora tem muita dificuldade de gerir portfólio, de fazer negócio com isso, os próprios produtores, consumidores livres, e isso claramente é uma âncora do direito tributário atrapalhando o desenvolvimento da indústria do gás natural. E hoje a gente tem uma complexidade real de desvincular, porque isso deriva da Constituição Federal mesmo, tem desafios jurídicos grandes. Com a reforma tributária e a possibilidade da lei complementar disciplinar o conceito de destino, que é vital no contexto da reforma tributária, a gente tem uma oportunidade, Rebeca, de regulamentar melhor essa questão e efetivamente desvincular as capacidades de entrada e as capacidades de saída. Que se isso for feito, eu não tenho dúvida que isso por si só já vai reduzir uma série de assimetrias tributárias que existem hoje, que são custo, no final das contas, né? Tudo que é assimetria ou risco é custo, vira preço, é precificado e agrega ao preço da molécula do gás. Vai viabilizar a criação efetiva de um hub virtual de negociação e, com isso, o ingresso e as transações mais líquidas, mais fluidas do gás, o que tende a aumentar a competição e reduzir preço, né? E, principalmente, simplificar as obrigações acessórias, porque não seria necessário ficar cruzando documentos, informações, o que traz muita complexidade. Então, eu acho que esse é um ponto da regulamentação do conceito do destino de uma forma apropriada para o setor do gás natural, com esse olhar para o modelo de entradas e saídas. Eu acho que é algo que ele é transversal a todos os agentes da cadeia. Isso beneficiaria o produtor, o comercializador, a transportadora, a distribuidora, o consumidor livre, todo mundo que é carregador ou transportador, certamente se beneficiaria dessa efetiva desvinculação e não a desvinculação de faz de conta, que é um pouco o que a gente tem hoje, né? Há uma desvinculação para fins regulatórios, legais, mas não há uma desvinculação para fins tributários e fica esse mundo paralelo. Então, eu espero que no segundo semestre, quando esse assunto for abordado no Senado, enfim, quando o projeto de lei complementar for apreciado, e que essa questão também seja posta com a importância devida, que eu acho que a indústria toda só tem a ganhar com isso. Diogo, eu quero te agradecer pela sua participação nesse episódio. Com as suas explicações fica muito mais fácil de entender os significados, os impactos da reforma tributária nos setores que a Argos acompanha. Perfeito, Rebeca. Eu que agradeço aqui o convite. Nós, do Machado Meyer, estamos acompanhando muito de perto todo esse movimento, especialmente no setor de combustíveis como um todo, gás principalmente, mas não só gás. E a gente fica à disposição da Argos, dos ouvintes, da audiência, para a gente conversar, contribuir e continuem acompanhando os nossos materiais e a gente vai continuar consumindo aí o excelente conteúdo da Argos para a gente se manter informado e saber para onde as coisas vão. Muito obrigado. Imagina. E a Argos vai continuar aqui, trazendo os principais desenvolvimentos sobre a reforma tributária e os seus impactos no mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!